Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos 15 de novembro a festa de Santo Alberto Magno, grande santo da Ordem de São Domingos. E para o Brasil, um feriado lamentável da proclamação da República. Então rezemos pelo nosso país de modo muito especial. Vamos seguir acompanhando aqui com o Padre Faber, e hoje vamos ver o que caracteriza os santos, o zelo pela glória de Deus. Diz aqui o Padre Faber: a verdade primária e fundamental da religião é que nosso fim neste mundo é glorificar a Deus salvando as nossas almas. E este o nosso único alvo, o nosso único negócio. Quando nós temos presente o fim, nós endireitamos os meios para chegar até o fim. Então vamos supor que nós desejamos ir até Alagoas. A finalidade é chegar a Alagoas. Nós temos muitos meios para chegar até lá. Quais? Um ônibus, um avião mais rápido, mas daqui é desnecessário que não está tão longe. Pedindo carona, e se não, a pé, vai demorar, mas vamos chegar. Pois então, dada a finalidade, que era chegar até Alagoas, nós ordenamos meios eficazes para chegar até lá. Se nós temos presente que o nosso fim é chegar, em vez de Alagoas, ao céu, aí nós temos que ordenar os meios necessários para chegar até o céu. Quem vive sem estes meios não chegará ao fim. Da mesma forma que se esperássemos chegar até o Alagoas, ser transportado por um anjo. Poderia sim, mas eles não farão isso por nós. Porque existem meios humanos e muito simples para chegar até lá, e eles não fazem trabalhos fáceis para os homens, porque não são nossos empregados. Simples assim. Da mesma forma, quem vive para este mundo e esquece de Deus, ninguém fará por nós o que nós devemos fazer para a nossa salvação. E quem não usa os meios, não emprega os meios para chegar até o céu, não chegará no céu. Todas as outras coisas não têm valor senão pela sua relação com esta. E por conseguinte devemos usar ou abster-nos delas, segundo nos aproxime ou nos afaste do último fim. Se nós olharmos tudo que não for Deus, tudo que está fora de Deus, é um meio para chegar até Deus. Tudo. Agora, se nós abusamos dos meios, tampouco chegamos ao fim. Imagine, os senhores, uma estupidez o que vou dizer, hein? Imagine alguém que, em vez de querer chegar até o Alagoas, se apaixone pelo ônibus e ame o ônibus e não queira sair mais do ônibus. Vai ter um momento que esse ônibus vai ter que parar. Mas ele gostou tanto de ficar dentro desse ônibus que ele não quer sair. Pois então, o homem que ama muito as coisas fora de Deus é como um insensato que amasse o seu ônibus e não quisesse chegar à estação final da sua partida. Parece uma estupidez, mas é uma triste realidade. Os homens que amam muito a sua saúde esquecem que ela é o meio para chegar até Deus, mas perdê-la também é o meio para chegar até Deus. Mas uns fazem tanto pela saúde que parece que nunca vão morrer. Outros é a profissão, devemos trabalhar sim, porque o ocioso não vai chegar no reino dos céus. O reino dos céus não é para o preguiçoso e o inerte.
Mas uns amam tanto o trabalho, tanto e trabalham tanto, que não tem tempo para nada de Deus. Esse tampouco vai chegar no reino dos céus. Outros amam tantos bens, sejam eles quais forem, temporais, que tampouco vão chegar no reino dos céus. E tem outros que amam os bens espirituais em si mesmo e esquecem que são meio para chegar até Deus, e também esses vão chegar, mas só que vão ser chamuscados no purgatório por um bom tempo e uma bela chama para se purificar dos apegos das coisas fora de Deus. Todo apego vai ser espiado no fogo do purgatório. Mas chegarão, chamuscados, purificados, mas chegarão. Então, partindo deste princípio fundamental e combinando com o preceito do amor de Deus e do próximo, chegamos a esta conclusão, que é nosso dever procurar a glória de Deus na salvação da alma do nosso próximo, tanto como na salvação da nossa. Porque é um meio também. É o que, creio que São Paulo disse, que o que adiantaria, não, nosso Senhor disse, o próprio Cristo Deus disse, o que adiantaria ter conquistado o mundo se este viesse a perder sua alma? Então, os senhores imaginem, seria um absurdo imaginar um São Francisco Xavier que andou da Espanha até a Ásia, entre embarcações e a pé, conquistando todos entre negros e asiáticos a Cristo. E se esse homem se perdesse, que adiantaria tantos quilômetros, tantos metros de mares e intempéries, tantos suores e lágrimas, se ele tivesse perdido? Não, ele se salvou e virou um grande santo. Aí ele coroa seu trabalho e aí ele recebe o prêmio dos seus esforços. Pois então, quando se emprega os meios para a glória de Deus, aí nós chegamos à glória de Deus. São Francisco Xavier empregou todos os seus meios para o bem das almas, mas qual a finalidade? A salvação da alma dele e a glória de Deus. Por isso, o Evangelho foi difundido e ele, para a glória de Deus, virou um grandiosíssimo santo. É evidente que se amamos a Deus, somos zelosos da sua glória. E tanto mais intenso será nosso amor, quanto maior for o nosso zelo. Aí nós temos hoje Santo Alberto Magno. É chamado Magno por causa da sua grande ciência. Mas só que o seu conhecimento não foi somente para ter uma biblioteca imensa dentro da sua cabeça. Não. Porque em cada coisa que ele conhecia, ele bendizia mais a Deus Nosso Senhor. Se conta uma certa ocasião, ele era professor de universidades, um grande mestre, e aconteceu que, um grande mestre maçônico, né? Ele foi um grande professor. Aconteceu que uma vez ele estava caminhando no campo e ele viu um ninho num desfiladeiro assim, de uma ave raríssima, e ele pediu para que o Frei segurasse as pernas dele, para ele conseguir alcançar e ver o ninho. Se o Frei não segurasse Santo Alberto, seria magna a sua queda. Mas por que ele fez tudo aquilo? Para apreciar naquele ninho daquela ave rara a perfeição de Deus quando criou aquele ser. Não era para xeretear os pássaros ou a criação. Não, ele via como devemos enxergar em cada coisa que Deus criou, Deus deixou a marca de uma das suas infinitas perfeições. E apreciando isso e conhecendo essas coisas, ele dava maior glória a Deus, bendizendo a Deus na sua criação. Assim que ele foi zeloso no conhecimento, porque quanto mais conhecia, mais amava nosso Senhor.
Quando tomamos a peito qualquer empresa, qualquer empreitada, entregamos-nos a ela com afinco e perseverança. Do mesmo modo, quando o homem ama a Deus com paixão, todas as suas ideias convergem para um ponto fixo e único, vê tudo por um só prisma, considera o comércio e as outras profissões da vida como outros tantos inconvenientes que é necessário suportar, mas que o distraem da sua única obra. Às vezes, sim, o amor a Deus é tanto que Santa Teresa dizia que ela morria porque não morria. Eu morro porque não morro. Ela não estava cansada de freiras, não estava cansada de fundar, não estava cansada da regra, não. Mas ela queria chegar ao fim. E ela morria por não morrer. Por amor a Deus, queria morrer o quanto antes para vê-lo, sem fadigas, sem distrações, sem a carga onerosa que o nosso corpo exige do descanso, da alimentação e suas demais exigências. E este o seu último pensamento à noite e o primeiro da manhã ao despertar é Deus. Por isso é um sinal de falta de amor a Deus quando nós nos levantamos e vamos lembrar da oração da manhã, talvez já 11h58 da manhã. Se nós não endireitamos a nossa bússola para o céu de manhã, ao abrir os olhos e dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ou salve Maria, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nossa bússola está muito errante, no ponto norte da nossa finalidade, que é o céu. Falta zelo, falta amor. Se alcança algum crédito, alguma autoridade, alguma influência, a primeira coisa que se faz é perguntar a si mesmo: que uso poderá fazer disto para a glória de Deus? Então, se alguém vai se casar, se pergunta: é para a glória de Deus? É para a salvação da minha alma? Se alguém quer entrar na vida religiosa, se pergunta: é para a glória de Deus? É para a salvação da minha alma? Se vamos mudar de emprego, este aumento é para a glória de Deus e salvação da minha alma? Essa profissão vai servir para a glória de Deus e salvação da minha alma? E quando temos uma resposta não, por exitoso, por onerosa carga econômica que seja, abundante, quando a resposta é não, nós não aceitamos. Se a vida religiosa não for para a salvação da nossa alma, nós não entramos. Se o sacerdócio não for para a salvação da nossa alma, nós não nos alistamos. E se o matrimônio fosse um impedimento para salvar alguém, tampouco se afilia às fileiras do matrimônio. Se aquela amizade for ruína, eu tenho que ser caridoso, mas aquela pessoa é maligna e vai me perverter, nós não nos aproximamos. Simples assim. Porque a glória de Deus e a salvação da nossa alma é a finalidade da nossa existência. E se algo vai impedir, como bons cristãos, nós devemos nos abster absolutamente, enquanto podemos, daquelas coisas que nos impedem de obter a nossa salvação. Então, queridas almas, celebrando esse grandiosíssimo santo, peçamos este cuidado com a nossa alma. Nós cuidamos muito mal da nossa alma e nós só temos uma alma. Se tivéssemos 20, talvez podíamos perder umas tantas e salvar uma ou outra. Mesmo assim seria um absurdo. Mas quando se trata de uma só, nós cuidamos muito mal. Nós esquecemos que nós temos alma. Este mundo materialista que esquece das coisas espirituais, e nós não somos um aparelho eletrodoméstico que funciona à base de eletricidade, hein? Assim consideram o ser humano. Não é. Nós sabemos que 2 segundos depois da morte, o nosso querido corpo está tudo direitinho, mas o que saiu dali para o cataplum? A alma. Sem alma nada, o ser humano fica o quê? Podre,
24 horas que já vemos o serviço da ausência da alma. E a alma existe sim, senhores, é o princípio vital. E falando de almas humanas, é imortal. E nós não cuidamos da nossa alma, porque falta zelo pela glória de Deus. A alma humana é feita à imagem e semelhança de Deus. O que é lançar a imagem e semelhança de Deus às chamas? Quem de nós, como bons católicos, temos coragem de destruir uma sagrada imagem? É um sacrilégio. Pois então, aquele que se condena lança a imagem e semelhança de Deus no lixo do inferno. Isso também é sacrílego, porque essa imagem e semelhança de Deus que está em nossas almas foi feita pelas mãos do Altíssimo e representa a sua imagem e semelhança. Então, queridas almas, como tratamos com devoção, por tratarem-se de pessoas sagradas da nossa fé, as imagens que, apesar de feitas por mãos humanas, são sagradas, sim, senhores, pelo que representam, tratemos com grande esmero a nossa alma feita à imagem e semelhança de Deus. E isso por quê? Por zelo. Porque Deus criou não foi para lançar ao inferno. Deus criou foi para entronizá-las no reino dos céus. No altar que Ele fez com a sua bondade infinita para levar as suas imagens e semelhanças à glória dos céus. Então pensamos na Nossa Senhora, nas orações de São Luís de Montfort, rezamos à tarde, que Nossa Senhora está mais interessada no nosso bem do que nós mesmos. Verdade, porque ela sabe o que é o preço de uma imagem e semelhança de Deus. Por isso é refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, nossa esperança. Então peçamos à nossa Mãe Santíssima que por suas mãos imaculadas cuide da nossa querida alma única e pela glória de Deus que ela impeça nossos descuidos irreverentes com a nossa alma, que vamos aí lascando, danificando cada vez mais com pecados e descuidos, essa imagem feita pela mão do Altíssimo, que não estará em paz enquanto não chegar no altar de Deus no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.